Gosto de pensar que sou uma pessoa bondosa e simpática. Mas é uma coisa que me deixa muito zangado e é a seguinte: condutores que ultrapassam o limite de velocidade. Estou a falar a sério. Acho que é tão perigoso, é tão egoísta e é tão ilegal por várias razões. Pois o limite de velocidade existe não para estragar a nossa diversão, mas sim para nos proteger. Então, por que todas as manhãs, enquanto caminhamos para a escola como as crianças, há tantos condutores que pensam que a lei não se aplica a eles porque eles estão atrasados? Eu fico mesmo zangado, pois eles estão a colocar a minha vida e a vida da minha família em perigo. Sempre que vejo um carro a conduzir rápido demais, quero que haja polícia por perto, pronto para mandar a pessoa parar, para dar uma multa e para confiscar a carta. Na minha opinião, para sempre. Ou seja, quero que eles sejam apanhados e punidos. Punidos por infringir a lei. Punidos por pensar apenas em si próprio. Bem, dado tudo isso, foi uma surpresa quando o carteiro tocou a nossa campainha com uma carta registada na sua mão. A carta veio da Guarda Nacional Republicana. O que é que poderia ser? Pensava eu. Bem, depois de fechar a porta, abri a carta e senti uma sensação estranha, constrangedor, desconfortável. Foi uma multa. Uma multa por excesso de velocidade. Eu fiquei indignado. Obviamente as autoridades tinham feito um erro. Afinal, eu era polícia no passado. E sou cristão. Com certeza, eu não ia conduzir a uma velocidade de 85 km por hora numa zona de 50. Claro que não. Mas eu nem ouvi falar sobre a localidade Santa Luzia, no distrito de Aveiro. Eu estava prestes a desabafar com a minha esposa Rachel sobre a incompetência das autoridades, quando reparei a data e depois olhei para o meu calendário. Fiquei boquiaberto. Naquele dia, houve um casamento perto de Sangalhos, no distrito de Aveiro. E sim, segundo o Google Maps, tinha passado pela Santa Luzia. E sim, lembro-me agora. Tinha estado atrasado. Senti aquela sensação estranha na minha barriga. Bolas. Fui apanhado. E não havia como fugir. Bem, amigos, esta manhã vamos pensar num evento que aconteceu há cerca de 3000 anos na vida de David. David, como se calhar sabem, foi o rei que sucedeu a Saul. Mas enquanto Saul desapareceu a Deus e, portanto, foi rejeitado por ele, David era diferente. Pois, como lemos em 1 Samuel 13, David era um homem que agradava a Deus. Ele amava a Deus, amava a sua palavra e desejava servi-lo em tudo o que fazia. Quando chegamos a 2 Samuel 7, Deus fez a David uma promessa extraordinária. Uma promessa de que um dia Deus vai levantar um dos seus descendentes e vai estabelecer o seu reino para sempre. É uma promessa maravilhosa e ao ler os próximos capítulos tudo parece bastante esperançoso. Pois David era um bom rei. Ele prestou muita atenção a Deus. Ele praticou justiça e misericórdia. Ele liderou o povo de Deus com integridade até chegarmos ao capítulo 11. Pois no capítulo 11 tudo muda. Provavelmente já conhecem bem a história. Israel estava a lutar contra os Amonitas, mas o rei David não estava com eles. Ele era suposto estar com eles, pois ele era o rei, mas não estava. Em vez disso, ele estava no conforto do seu palácio real. Bem, um dia, no seu terraço, ele viu uma mulher bastante bonita que estava a tomar banho. Em vez de desviar os seus olhos, ele ficou bastante interessado nela. Ele mandou os servos para descobrir quem ela era, a mulher do Hitita Urias. E ele desejou-a. Bem, o seu marido, Urias, não estava em casa, pois estava a lutar na batalha contra os Amonitas, tal como David estava suposto a fazer.
E então David, aproveitando a oportunidade, mandou chamá-la para o palácio real e dormiu com ela. E depois, como muitas vezes acontece com este tipo de coisa, ele mandou-a embora. Foi tão triste. Mas o pecado de David não parou por aí. As coisas estavam para ficar ainda piores. Pois logo depois, ela enviou uma mensagem a David para dizer que ela estava grávida. Isso não fazia parte do plano de David e ele tinha que pensar rápido, pois ele não queria que o seu pecado secreto fosse revelado. Então, ele mandou chamar Urias da batalha e tentou persuadi-lo a ir para casa para dormir com a sua esposa. Assim ninguém ia saber que o bebê era de David. Mas Urias não quis. Depois, David mandou-o para casa. Mas Urias recusou. Depois, David embebedou-o e mandou-o para casa. Mas Urias recusou novamente, dizendo: a arca, Israel e Judá ficam em tendas. Joabe, meu servo, e os servos do meu senhor estão acampados ao ar livre. E hei de eu entrar na minha casa para comer e beber e para me deitar com minha mulher? Tão certo como tu vives e como vive tua alma, não farei tal coisa. Bem, David estava a ficar desesperado. E ele estava preparado para fazer o que era necessário para esconder a feiura do seu pecado dos outros. E então ele mandou Urias de volta à batalha e enviou uma mensagem ao comandante: pondo Urias na frente da maior força de peleja e deixai-o sozinho, para que seja ferido e morra. O seu plano funcionou e Urias foi morto. E no final do capítulo 11, parece que David escapou impune. Ouvindo, pois, a mulher de Urias que seu marido era morto, ela o pranteou. Passado o luto, David mandou buscá-la e a trouxe para o palácio. Tornou-se ela sua mulher e lhe deu à luz um filho. Porém isto que Davi fizera foi mau aos olhos do Senhor. É triste, não é? Mas a grande questão que temos no final do capítulo 11 é a seguinte: o que é que Deus vai fazer agora? Lembra-te, por causa da sua desobediência, o rei Saul foi rejeitado por Deus. E agora? O que é que vai acontecer com David após a sua cobiça, adultério, homicídio e decepção? E o que é que isso significa para as promessas de Deus? Bem, vamos descobrir agora em 2 Samuel 12. E enquanto vocês estão a abrir as vossas Bíblias, eu vou orar. Senhor Deus, nosso Pai, Senhor, obrigado por este dia e obrigado pela Tua Palavra. Senhor, nós acreditamos que a Tua Palavra tem poder para nos moldar, para nos transformar. Então, ajude-nos agora a prestar atenção à Tua Palavra, Senhor, para aprender o que Tu tens de dizer a nós. Oramos que possamos perceber melhor a Tua vontade para nós, Senhor, e quão grande Tu és, e quão maravilhoso é a Tua graça. Então, Senhor, ajude-nos agora, nós pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Então, 2 Samuel 12, e vou pedir o Carlos Freitas para fazer a leitura. 2 de Samuel 12, versículo 1. O Senhor enviou Natã a David. Chegando Natã a David, disse-lhe: havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. Tinha o rico ovelhas e gado em grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma cordeirinha que comprara e criara, e que em sua casa crescera junto com seus filhos. Comia do seu bocado e do seu copo bebia. Dormia nos seus braços e a tinha como filha. Vindo um viajante ao homem rico, não quis este tomar das suas ovelhas e do gado para dar de comer ao viajante que viera a ele, mas tomou a cordeirinha do homem pobre e a preparou para o homem que lhe havia chegado. Então o furor de David se acendeu sobremaneira contra aquele homem, e disse a Natã: tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto, e pela cordeirinha restituirá 4 vezes, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Então disse Natã a David: tu és o homem.
Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Eu te ungi rei sobre Israel e eu te livrei das mãos de Saul. Dei-te a casa de teu Senhor e as mulheres do teu Senhor em teus braços, e também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isto fora pouco, eu teria acrescentado tais e tais coisas. Porque, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o que era mal perante ele? A Urias o Heteu feriste à espada, e a sua mulher tomaste por mulher, depois de o matar com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias o Heteu para ser tua mulher. Assim diz o Senhor: Eis que da tua própria casa suscitarei o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres à tua própria vista, e as darei a teu próximo, o qual se deitará com elas em plena luz deste sol. Porque tu o fizeste em oculto, mas eu farei isto perante todo o Israel e perante o sol. Então disse David a Natã: Pequei contra o Senhor. Disse Natã a David: Também o Senhor te perdoou o teu pecado, não morrerás. Mas posto que com isto deste motivo a que blasfemassem os inimigos do Senhor, também o filho que te nasceu morrerá. Então Natã foi para a sua casa, e o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera à luz a David, e a criança adoeceu gravemente. Buscou David a Deus pela criança, jejuou David e, vindo, passou a noite prostrado em terra. Então os anciãos da sua casa se achegaram a ele para o levantar da terra, porém ele não quis, e não comeu com eles. Ao 7º dia morreu a criança, e temiam os servos de David informá-lo de que a criança era morta, porque diziam: Eis que estando a criança ainda viva, lhe falávamos, porém não dava ouvidos à nossa voz. Como, pois, lhe diremos que a criança é morta? Porque mais se afligirá. Viu, porém, David que seus servos cochichavam uns com os outros, e entendeu que a criança era morta, pelo que disse aos seus servos: É morta a criança? Eles responderam: Morreu. Então David se levantou da terra, lavou-se, ungiu-se, mudou de vestes, entrou na casa do Senhor e adorou. Depois veio para a sua casa e pediu pão. Puseram-no diante dele e ele comeu. Disseram-lhe seus servos: Que é isto que fizeste? Pela criança viva jejuaste e choraste, porém depois que ela morreu te levantaste e comeste pão. Respondeu ele: Vivendo ainda a criança, jejuei e chorei, porque dizia: Quem sabe se o Senhor se compadecerá de mim e continuará viva a criança? Porém agora que é morta, por que jejuaria eu? Poderei eu fazê-la voltar? Eu irei a ela, porém ela não voltará para mim. Então David veio a Batseba, consolou-a e se deitou com ela. Teve ela um filho a quem David deu o nome de Salomão, e o Senhor o amou. David o entregou nas mãos do profeta Natã, e este lhe chamou Jedidias, por amor do Senhor. Entretanto pelejou Joabe contra Rabá, dos filhos de Amon, e tomou a cidade real. Então mandou Joabe mensageiros a David e disse: Pelejei contra Rabá, e tomei a cidade das águas. Ajunta, pois, agora o resto do povo, e cerca a cidade, e toma-a, para não suceder que, tomando-a eu, se aclame sobre ela o meu nome. Reuniu, pois, David a todo o povo, e marchou para Rabá, e pelejou contra ela e a tomou. Tirou a coroa da cabeça do seu rei. O peso da coroa era de 1 talento de ouro, e havia nela pedras preciosas, e foi posta na cabeça de David. E da cidade levou muito grande despojo. Trazendo o povo que havia nela, fê-lo passar entre as serras, e a picaretas e a machados de ferro, e em fornos de tijolos. E assim fez a todas as cidades dos filhos de Amon. Voltou David com todo o povo para Jerusalém. Que história, não é? Que ação, tensão e emoção. Quer dizer, quem pensa que a Bíblia é chata, claramente nunca a leu, não é? Bem, há muito que podemos aprender dessa história, mas vamos focar em apenas 3 coisas esta manhã. Primeiro, vamos ver como David é confrontado pela palavra de Deus. Lembra-te, a grande pergunta que temos que enfrentar no início do capítulo 12 é: o que é que Deus vai fazer? E a resposta vem logo. Versículo 1. O Senhor enviou Natã a Davi. Natã era um profeta, algo que significava que ele era o porta-voz de Deus. Ele tinha a responsabilidade de comunicar a palavra de Deus ao povo de Deus, mas também tinha uma responsabilidade especial para com o rei, para encorajar o rei a obedecer as leis e mandamentos de Deus, e para o repreender quando ele falhou. Então, por exemplo, quando Saul se rebelou contra Deus, Deus enviou Natã para o repreender. Infelizmente, Saul era teimoso e orgulhoso demais para aceitar essa repreensão. Será que seria igual com David? Bem, Natã decidiu não fazer uma abordagem direta. Em vez disso, ele apresentou
a David uma situação de vida real. Há dois homens, ele disse, um rico e o outro pobre. Versículo 1. O homem rico tinha tudo o que ele poderia precisar. Uma casa grande, um terreno grande, muitos servos e certamente muitos ovelhas e gado. Versículo 2. Mas o homem pobre não tinha quase nada. Apenas uma cordeirinha. Versículo 3. Que ele e sua família adoravam. Eles próprios criaram-no e cuidavam dele como se fosse um membro da sua família. O que faz o que aconteceu depois ainda mais chocante. Pois um viajante veio visitar o homem rico, versículo 4, mas em vez de preparar uma refeição para ele usando os seus próprios recursos, ele tomou a cordeirinha do homem pobre, matou-a e deu de comer ao viajante. É chocante, não é? E revoltante. Só porque o homem rico é rico, ele pensava que ele podia fazer o que quiser. Infelizmente, é assim que acontece com os ricos e poderosos, muitas vezes. Dinheiro fala. Mas é completamente injusto. E como o rei escolhido de Deus, David sabia disso. Houve a sua justa indignação, no versículo 5. Então o furor de David se acendeu sobremaneira contra aquele homem, e disse a Natã: Tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto, e pela cordeirinho restituirá 4 vezes, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. David está furioso, não é? Ele está muito zangado, cheio de raiva. O homem merece morrer, ele diz. E tem que pagar uma indemnização enorme, pois ele é mau. Ele é cruel. Ele tomou o que pertencia a outra pessoa, a alguém que tinha quase nada, e não teve compaixão. Será que consegues imaginar David a falar com Natã aqui? Será que consegues ouvir o tom da justiça própria na sua voz, de superioridade? Pois ele tem um forte sentido de justiça quando se trata de outras pessoas. Mas tal como nós, tal como todos os seres humanos, ele é cego quando se trata dos seus próprios pecados. Ele é como eu, a ficar zangado com os condutores que ultrapassam o limite de velocidade na minha rua enquanto estamos a caminhar para a escola com as crianças, mas sem ficar perturbado quando eu próprio faço isso numa outra localidade. Pois a minha razão é legítima, acho eu. Eu tenho uma boa desculpa. Mas outras pessoas não. Claro que não. Que tolo sou eu. Que hipócrita. Ele é como a pessoa que reclama muito acerca do aumento do crime na sua localidade, mas que vê na internet dia após dia os filmes e vídeos pirateados ilegalmente. Ele é como a pessoa que mostra a sua indignação em relação à imoralidade dos seus amigos e vizinhos e a imoralidade sexual que prevalece na nossa cultura, ao mesmo tempo que consumir pornografia na internet com regularidade. Ele é como a pessoa que passa horas após horas a queixar sobre o facto que os seus amigos e colegas estão sempre a queixar. Ele é como o cristão que fala muito da importância de partilhar o Evangelho com os seus amigos e vizinhos, embora não faça isso na sua própria vida. Amigos, será que conseguem ver o que está a acontecer aqui? David ficou furioso porque o rico tinha tomado algo que não lhe pertencia, apesar de ter feito exatamente a mesma coisa com a mulher de Urias. Bem, se calhar David conseguiu enganar aqueles ao seu redor, mas não havia como enganar a Deus. Versículo 7. Então disse Natã a Davi: Tu és o homem. Natã conseguiu contornar os defesas de David e agora ele foi muito claro com ele. David, tu és o homem. Tu és o homem que fez tudo isso. As tuas próprias palavras traíram-te. O teu próprio julgamento condenou-te. As tuas defesas foram derrubadas e agora estás nu diante do juiz justo. Tu és o homem. Consegues sentir o coração de Davi acelerar
depois de perceber que ele tinha sido descoberto. Que os seus pecados, que eram tão secretos, agora vieram à luz. Que a sua depravação, que ele pensava que mais ninguém sabia, agora foi exposta para todos verem. Que a sua hipocrisia foi revelada e o grave problema do seu coração exposto. Como disse o teólogo Agostinho, para cortar o tecido doente do coração de David e curar a ferida resultante, Natã usou a língua de David como faca. Bem, sem dar a David uma oportunidade de responder, Natã continua e confronta David ainda mais com o seu pecado. Versículo 7. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Eu te ungi rei sobre Israel, e eu te livrei das mãos de Saul. Dei-te a casa de teu Senhor e as mulheres de teu Senhor em teus braços, e também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isto fora pouco, eu terei acrescentado tais e tais coisas. David tinha tudo o que poderia desejar. Deus fez-o rei de Israel, resgatou-o de Saul, deu-lhe riquezas e sucesso e, se isso não bastasse, teria dado ainda mais. No entanto, o que David fez? Em vez de ser um rei que serviu ao povo de Deus, David tornou-se um rei que tirou do povo de Deus. Pois ao matar Urias e ao tomar a sua esposa, ele estava a desprezar a palavra de Deus. Versículo 9. E a desprezar a Deus. Versículo 10. Pois, no fundo, todo o pecado é isso. Todo o pecado, que seja cobiça, ganância, adultério, homicídio, mentira, inveja, roubo, qualquer outra coisa, é desprezar a Deus. E o julgamento de Deus vem rápido. Versículos 10 a 12. O reino de Israel, a casa de David, agora ia tornar-se num reino de violência, maldade e imoralidade. Foi tão triste. Amigos, David tinha estragado tudo. A feiura do seu coração tinha sido exposto pela palavra de Deus e agora ele estava a ser confrontado pela realidade do seu próprio pecado. Não havia para onde correr, não havia para onde se esconder. Foi doloroso, foi vergonhoso e foi completamente humilhante. Bem, e quanto a nós? Eu não conheço o teu coração, tal como tu não conheces, graças a Deus, o meu coração. Portanto, não sei que pecados secretos estão escondidos aí, mas eu sei disso, que todos nós, sem exceção, enganamos os outros e a nós próprios quanto à gravidade e natureza do nosso pecado. Nós desculpamos o nosso pecado. Ignoramos o nosso pecado. Culpamos outros para o nosso pecado. E fingimos que o nosso pecado não é tão mau. Certamente quando comparado a outras pessoas ao nosso redor. Mas, amigos, como podemos ver aqui, embora possamos ser capazes de esconder os nossos pecados dos outros, embora possamos até mesmo conseguir escondê-los de nós próprios, não os podemos esconder de Deus. Pois Deus sabe tudo. Deus vê tudo. Enquanto lemos a sua palavra, Ele confronta-nos com o nosso pecado. Não é nada bonito, não é nada agradável, pois revela a verdadeira depravação dos nossos corações. Mas, amigos, precisamos de ver isso. Pois é apenas ao ver isso que podemos nos voltar para Deus em arrependimento e fé. Bem, então, vimos que David é confrontado pela palavra de Deus. A segunda coisa que agora vamos ver é que também David é salvo pela graça de Deus. A grande questão no final do versículo 12 é como é que David vai reagir? Afinal, ele é o rei, ele tem o poder, ele tem a autoridade. Talvez ele pudesse fazer o que Saul fez e culpar outras pessoas. Não é minha culpa. Foi aquela mulher que decidiu tomar banho onde eu pudesse vê-la. É culpa dela. Ou talvez ele pudesse ter usado a desculpa que nós usamos muitas vezes. A desculpa do cansaço. Olha, é muito difícil ser rei.
É um trabalho cansativo e solitário. Há tantas pressões. Eu estou muito cansado. Ou seja, eu não posso ser culpado por ceder ao cansaço e fraqueza comum à humanidade. Afinal, sou apenas humano. Ou talvez ele pudesse simplesmente negar a acusação. Como é que se atreve a fazer uma acusação tão ultrajante, Nathan? Nunca ouvi tanta mentira na minha vida. Nunca mais fala nisso se dá valor à sua vida. Mas ele não fez nada disso. O que é que ele fez? Versículo 13. Então disse David a Natã: pequei contra o Senhor. É isso. Em 4 palavras curtas, David confessou o seu pecado ao Senhor em arrependimento. Eu não sei o que achas, mas se calhar estás a pensar que tudo isso foi fácil demais para David. Quer dizer, a confissão dele parece um bocado curta, não é? Como é que nós sabemos que ele está a falar a sério? Onde está a sua emoção? Onde estão as suas lágrimas? Onde está a sua angústia? Queremos ver mais dele, não é? Queremos ver que ele é de facto arrependido. No entanto, será que realmente precisamos de ouvi-lo fazer uma oração muito longa para ter a certeza do seu arrependimento? Será que nós realmente precisamos de vê-lo a cair no chão com lágrimas, a lamentar pelo seu pecado? Será que uma oração longa com angústia significa mais para Deus do que uma oração curta do coração? Certamente foi isso que os fariseus pensaram, mas será que é a verdade? Será que a angústia e a miséria têm valor expiatório? Não. Claro que não. O que é que 1 João 1,9 diz? Se deitarmos no chão e chorarmos, se gritarmos e parecermos tristes, então Deus vai perdoar-nos? Não. 1 João 1,9 diz: se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Amigos, o verdadeiro arrependimento não exige orações longas. Não exige o pagamento de uma penitência. Não exige choro e ranger de dentes. Exige confissão do pecado numa maneira genuína e sincera. E foi isso que David fez. Ele entregou-se à misericórdia de Deus. Ele não ofereceu nada além de um coração quebrantado e contrito. E podemos ver mais sobre isso no Salmo 51, um salmo que ele escreveu depois deste evento. Mas a cena chocante aqui é isso. Que Deus o aceitou. Que Deus, nas palavras do versículo 13, perdoou seu pecado. Amigos, será que conseguem ver como incrível a graça de Deus é aqui? É graça que transborda. É graça abundante. É graça gloriosa. É graça sublime. David, o adúltero, o assassino, foi perdoado assim. Bem, claro que isso não significa que não houve consequências. Pois houve. E lemos sobre elas no versículo 14. Mas posto que com isto deste motivo a que blasfemassem os inimigos do Senhor, também o filho que te nasceu morrerá. O pecado ainda tem consequências, pois apesar da oração e do jejum de David, nos versículos 15 a 17, ainda custou a vida do seu filho, versículo 18. Sim, houve perdão completo, mas não foi perdão barato. Foi caro. Muito caro mesmo. Bem, provavelmente algumas pessoas estão a pensar que tudo isso parece muito injusto, não é? Afinal, foi David quem pecou. No entanto, ele acabou de ser perdoado enquanto o seu filho morreu. E embora David esteja confiante de que um dia verá o seu filho de novo, versículo 23, algo que, aliás, é um grande conforto para aqueles que perderam bebês, por exemplo, aborto espontâneo, ainda ficamos com a pergunta: como é que isso é justo? Ou seja, como é que é justo que o seu filho morreu enquanto ele viveu? Bem, amigos, se vocês estão a sentir isso, deixe-me dizer que esse é exatamente o ponto aqui. Ou seja, não é justo.
Claro que não, mas o perdão nunca é justo. É isso que o torna graça. Estás a ver? A graça de Deus é o favor imerecido de Deus para com pecadores miseráveis como nós. A graça é Deus a dar-nos precisamente o que nós não merecemos. Ou seja, a graça é, por definição, injusta. Temo que tenhamos esquecido disso. Temo que sentimos que temos o direito de ser perdoados. Mas, amigos, David não tinha o direito de ser perdoado. Não. O salário do pecado é a morte. David tinha o direito de morrer. Assim como nós, por causa do nosso pecado. Ora bem, se Deus nos desse o que nós merecíamos, se Deus fosse justo e apenas justo, Ele teria nos destruído há muito tempo e nos mandado para o inferno. Mas Deus não é apenas justo, mas é também cheio de graça. E que coisa linda é a graça! É por isso que cantamos sobre a graça. É por isso que nós falamos sobre a graça. É por isso que nos regozijamos sobre a graça. Pois é pela graça que somos salvos. Graça e só graça. Portanto, amigos, sim, devíamos ficar chocados com o facto de o filho de David ter morrido e ainda assim David viver. Mas esse choque devia apontar-nos para um choque ainda maior. Pois, se sentimos a injustiça do filho de David a morrer em vez de David, o que dizer da injustiça do outro descendente de David? Alguém que era, de facto, perfeito, que morreu por ti e por mim, por causa dos nossos pecados. Será que foi justo que Deus veio ao mundo e sofreu abuso, dor e tristeza nas mãos daqueles que Ele tinha criado? Será que foi justo que Ele ficou pendurado na cruz, suportando o peso dos nossos pecados, para que pudéssemos ser perdoados? Será que foi justo que Ele morreu, castigados pelos nossos erros, para que pudéssemos viver? Claro que não foi justo. Foi completamente injusto. Mas como devíamos louvar e adorar Deus por isso? Pois é por causa disso, por causa da sua graça para mim e para ti, que temos a esperança. A esperança de perdão, a esperança de salvação, a esperança de vida. Amigos, Deus é bom, não é? Muito bom. E a sua graça é tão incrível. Bem, vimos David confrontado pela palavra de Deus. E vimos David salvo pela graça de Deus. Finalmente, então, vamos ver David restaurado para o serviço de Deus. Temos alusões a isso no versículo 20, depois da morte do seu filho. Então David se levantou de terra, lavou-se, ungiu-se, mudou de vestes, entrou na casa do Senhor e adorou. David arrependeu-se dos seus pecados e foi restaurado a um relacionamento próximo com Deus. E então ele não precisava de esperar vários anos até que tenha autorização para voltar à igreja. Ele não precisava de andar por aí com culpa, sem saber onde ele está em termos da sua salvação. Ele não precisava de pagar uma multa, ou fazer uma peregrinação, ou rezar o Ave Maria 100 vezes. Não. Ele arrependeu-se de coração e por isso estava completamente perdoado. O que significa que ele podia ir à casa do Senhor para o adorar. Teria sido fácil imaginar que o arrependimento de David não estava genuíno. Teria sido fácil questionar os seus motivos e guardar rancor contra ele. Mas, amigos, Deus não fez isso com David. E não importa quão terrível seja o teu pecado, Ele não vai fazer isso contigo. Mesmo se outras pessoas fizerem, se o teu arrependimento é sincero de coração. Pois Deus conhece o coração. E quando alguém realmente se arrepende, Deus realmente perdoa. Assim. E uma vez que Ele o perdoa, Ele o restaura. E esta pessoa torna-se útil para Ele mais uma vez. Também temos uma outra alusão à restauração de David no versículo 24.
Então David veio a Batseba, consolou-a e se deitou com ela. Teve ela um filho a quem David deu o nome de Salomão. E o Senhor o amou. David o entregou nas mãos do profeta Natã, e este lhe chamou Jededias, por amor do Senhor. Amigos, David estragou tudo. Deus poderia facilmente ter escolhido cumprir a sua promessa de outra maneira, usando uma pessoa diferente, até melhor do que David. Mas ele não fez isso. Ele continuou a usar David, dando-lhe um outro filho, Salomão, ou Jededias, que significa amado do Senhor. Ora bem, a promessa de Deus a David ainda permaneceu, pois seja o que for, podemos ter a certeza que Deus vai sempre ser fiel à sua palavra. Por isso, ele restaurou David para o servir. Mas então, lemos o final no capítulo 12. E o final do capítulo 12 pode parecer um anticlímax, mas não é. A batalha, se te lembras, foi uma batalha que David estava suposto a liderar enquanto rei de Israel, mas ele não tinha estado presente. Mas agora a batalha estava a terminar. Então Joab, o comandante, mandou uma mensagem a David para que ele pudesse vir e liderar o seu povo nessa fase final da conquista. E é isso que ele fez. O rei caído regressou. Versículo 30. Tirou a coroa da cabeça do seu rei. O peso da coroa era de 1 talento de ouro, e havia nela pedras preciosas, e foi posto na cabeça de David. E da cidade levou muito grande despojo. Que cena! De ser confrontado pela palavra de Deus, a ser salvo pela graça de Deus, e agora finalmente ser restaurado para o serviço de Deus. David não tinha estragado tudo para sempre. Não. Como sempre, havia um caminho de volta para Deus. Havia uma segunda oportunidade. E pelo resto da sua vida, como podemos ver no resto deste livro, bem como em todos os salmos que ele escreveu, David seria um testemunho vivo dessa verdade. Bem, chegamos ao fim do nosso tempo juntos e vimos muita coisa. Vimos como David, o rei escolhido de Deus, caiu. Foi mau, muito mau. Mas nós vimos que havia um caminho de volta para Deus, até mesmo para David. Mas quem tomou a iniciativa para que David pudesse ser perdoado e restaurado? David? Não. Foi Deus. Tal como sempre. Foi Deus que tomou a iniciativa. Ou seja, como é que David foi confrontado pela palavra de Deus? Quando Deus enviou Natã a ele. Como é que David foi salvo pela graça de Deus? Quando Deus mostrou a sua misericórdia e graça para com ele e o perdoou. Como é que David foi restaurado para o serviço de Deus? Quando Deus o abençoou com outro filho e lhe deu a vitória como o rei restaurado e perdoado. Amigos, todo este capítulo é sobre a graça de Deus, a graça que confronta, que salva, que restaura. E tudo vem de Deus. A minha oração por todos nós é que fiquemos maravilhados com tal graça, que busquemos ativamente que a palavra de Deus nos confronte, sejamos rápidos em confessar os nossos pecados com arrependimento sincero, que nos alegremos na salvação de Deus e nos comprometamos a servi-lo enquanto o seu povo caído, mas salvo e restaurado. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado. Obrigado, Senhor, pela tua graça para conosco. Senhor, nós sabemos que nós falhamos, nós pecamos, nós fazemos coisas que não devíamos fazer, dizemos coisas que não devíamos dizer, pensamos coisas que não devíamos pensar. Mas tu és tão bom e tu não nos dá o que nós merecemos. Pois, Senhor, sabemos que tu és justo, mas tu és mais do que justo, tu és cheio de graça. E, Senhor, nós queremos te agradecer pela graça, pelo teu favor imerecido para conosco, Senhor. Obrigado por teres enviado Jesus Cristo, que veio
e morreu uma morte completamente injusta. Mas ele morreu isso em nosso lugar, para que nós pudéssemos ser perdoados e ter vida. Senhor, obrigado. Obrigado pela nossa salvação, por causa de Jesus. E nós choramos que tu possas nos lembrar disso, que tu possas nos apoiar e fortalecer esta semana, para que nós possamos viver cada vez mais para ti, no teu serviço, Senhor, como o teu povo caído, sim, mas salvo e restaurado. E nós choramos tudo isso em nome de Jesus Cristo, a nossa única esperança. Amém.